Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e nós vamos resolver um exercício de soma, subtração e multiplicação. É o exercício 21 da prova 2 de Soldado PM, São Paulo, 2019. Antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like e compartilhe o vídeo com seus amigos. Não esqueça também de comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo e do exercício. Então vamos lá. A tabela mostra algumas informações sobre 3 times de basquete A, B e C, após cada um deles jogar 5 partidas de um campeonato. Então aqui, pessoal, eu tenho a tabela que mostra time A, B e C, número de vitórias, número de derrotas e número de empates. Então, o time A teve 3 vitórias, teve uma derrota e não está informando o número de empates. O time B não está informando o número de vitórias, teve 2 derrotas e também não está informando o número de empates. E o time C teve 0 vitórias, não está informando o número de derrotas e teve 2 empates. Nesse campeonato, cada vitória soma 3 pontos, cada empate soma 2 pontos e cada derrota perde 1 ponto. Sabendo que o número de vitórias do time B é igual ao número de empates do time A, então, após essas 5 partidas, a diferença entre os pontos do time A e os pontos do time C é igual a... Bom, pessoal, eu quero saber a diferença entre os pontos do time A e os pontos do time C. É o que eu quero saber. Então, pessoal, a diferença entre os pontos do time A e os pontos do time C, ela vai ser o número de pontos do time A menos o número de pontos do time C. Então, vamos ver aqui. A tabela mostra algumas informações sobre 3 times de basquete, A, B e C, após cada um deles jogar 5 partidas de um campeonato. Então aqui, pessoal, eu tenho o time A. O time A teve 3 vitórias e uma derrota. 3 mais 1, 4. E 4 para chegar em 5, que é o número de partidas, é 1. Ou seja, 1 empate do time A. E está falando, sabendo que o número de vitórias do time B é igual ao número de empates do time A, então aqui no time B, o número de vitórias ele é igual ao número de empates do time A, que é 1. Então o número de vitórias do time B é uma vitória. E aqui no time B ele teve uma vitória e 2 derrotas, 1 mais 2 é 3. 3 para chegar no 5, que é o número de partidas, é 2. Então, são 2 empates do time B. E agora, no time C, ele teve 0 vitórias, não está informando o número de derrotas e 2 empates. Os 2 empates para chegar em 5, que é o número de partidas, é 3. Então, o número de derrotas do time C são 3 derrotas. Então aqui, pessoal, nesse campeonato, cada vitória soma 3 pontos, cada empate soma 2 pontos e cada derrota perde 1 ponto. Então vamos começar aqui fazendo os pontos do time A.
Então eu tenho as vitórias, as derrotas e os empates. Está falando que cada vitória soma 3 pontos, então cada vitória soma 3 pontos. Cada empate soma 2 pontos, então cada empate soma 2 pontos. E cada derrota perde 1 ponto. Pessoal, se perde, então é menos. Então cada derrota é menos 1 ponto. Então no time A, o número de vitórias do time A é 3 vitórias. Então, se cada vitória são 3 pontos, eu vou fazer 3 vezes 3, que é o número de vitórias do time A. 3 vezes 3, 9. Então, agora as derrotas. O número de derrotas do time A é 1. Então, 1 vezes 1. Pessoal, menos 1, que é cada derrota perde 1 ponto, vezes 1, que é o número de derrotas do time A. Na multiplicação, sinais diferentes é menos, então menos 1 vezes 1 é 1. Menos 1. E agora os empates. Então o número de empates do time A é 1 empate. E cada empate soma 2 pontos, então é 2 vezes 1, que é 2. Então agora, pessoal, eu vou somar esses valores. Então eu tenho 9 mais menos 1. Então, 9 menos 1 é 8, e 8 mais 2, 10. Ou seja, o total de pontos do time A é de 10 pontos. Vamos fazer agora os pontos do time C. Então, de novo, eu tenho as vitórias do time C, as derrotas do time C e os empates do time C. Então, cada vitória soma 3 pontos, cada empate soma 2 pontos e cada derrota perde 1 ponto. Então, se perde, é menos 1 ponto. Então, agora, vamos ver aqui as informações. No time C, o número de vitórias é 0. Então, as vitórias somam 3 pontos, 3 vezes 0 é 0. As derrotas. O número de derrotas do time C são 3 derrotas. Então, cada derrota perde 1 ponto, vezes 3. Então, a multiplicação, sinais diferentes, é menos 1 vezes 3, 3 menos 3. Agora vamos ver os empates. Do time C, o número de empates é 2, e cada empate soma 2 pontos, então 2 vezes 2, que é 4. Aqui, de novo, eu vou somar esses valores. Então, aqui, 0 mais menos 3 e menos 3 mais 4, pessoal. Então, na soma e na subtração, quando eu tenho sinais diferentes, eu pego o sinal do maior número e subtraio. Aqui o 4 é o maior número, vai ficar positivo, e 4 menos 3 é 1. Ou seja, o total de pontos do time C é de 1 ponto. Então, a diferença entre o time A e o time C vai ser o número de pontos do time A, que é 10, menos o número de pontos do time C, que é 1 ponto. 10 menos 1, 9. Então, após essas 5 partidas, a diferença entre os pontos do time A e os pontos do time C é igual a 9 pontos. Vamos olhar as alternativas. A alternativa A, 9. 9 pontos é a alternativa A. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, é um exercício aqui de multiplicação, soma e subtração. São contas. Esse foi o exercício.